Gostaria de falar sobre a ciência da inflamação. Infelizmente, muitas pessoas apresentam inflamação. Vão ao médico, recebem certa medicação e basicamente é isso. Mas elas acabam apenas encobrindo a causa raiz. Olá, seja bem-vindo ao canal Saúde 1000. Neste vídeo, Dr. Eric Berg vai explicar sobre os melhores remédios quando há inflamação. Antes de irmos para o conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Lidar com inflamação vai muito além de tomar óleo de peixe. Tive a sorte de estar em prática por mais de 30 anos e realmente observar as causas subjacentes da inflamação, porque algumas dessas causas nem aparecem na literatura médica. Inflamação é uma reação imunológica. Não se resume apenas a combater um patógeno ou algum vírus ou bactéria. O problema é quando a inflamação persiste por muito tempo, pois isso leva a todo tipo de problema, como o câncer. O câncer tende a invadir áreas inflamadas e sempre que há inflamação, também há falta de oxigênio. E tanto a inflamação quanto a hipóxia fazem o câncer crescer de forma ainda mais agressiva. Vamos começar pela primeira situação: fibromialgia, que é uma inflamação que se espalha por todo o corpo. Certa vez, quando eu ainda atendia pacientes, entrei em contato para saber quem tinha fibromialgia. 100% dessas pessoas apresentavam fibromialgia apenas no lado direito do corpo. Investigando mais a fundo, descobri que todas tinham problemas abaixo da costela direita, onde há pequenos ductos chamados de ductos biliares. Às vezes, a bile que deveria fluir do fígado para a vesícula biliar fica mais espessa e pode criar um acúmulo de bile no fígado. Essa bile funciona como um detergente, podendo irritar o fígado e causar dor que irradia pelo ombro direito e sobe para o pescoço devido ao chamado bile sludge, bile espessa. Fiz algo bem interessante. Pedi que essas pessoas massageassem a região abaixo da costela direita e segurassem a pressão por mais ou menos 1 minuto. Em seguida, reavaliava a dor e ela geralmente caía quase a zero. Depois, prescrevi sais biliares para serem tomados junto com a comida e também em jejum. Um tipo de sal biliar é o TUDCA, que realmente libera esse fluxo. A pessoa pode ver resultados enormes muito rápido. Se alguém tem fibromialgia pelo corpo todo, normalmente não vem da vesícula biliar, mas sim de um vírus que saiu da dormência, como o vírus de Epstein-Barr, o da catapora, shingles ou algum herpes vírus. Todos esses vírus reaparecem quando o sistema imunológico está fraco. O que acontece com o estresse é que ele ativa o cortisol, e o cortisol suprime o sistema imunológico. A próxima coisa que pode causar dor é a doença de Lyme. A Lyme pode gerar muita inflamação no corpo e diminuir sua capacidade de usar vitamina D. Sem dúvida, a vitamina D é a mais importante para o sistema imunológico, pois faz duas coisas: aumenta a atividade imunológica ou a reduz, caso o sistema esteja hiperativo. É a solução definitiva para ambos os problemas. Depois, temos as lesões antigas. À medida que envelhecemos, surgem coisas como artrite, rigidez. Eu sou o exemplo vivo de lesões antigas. Quebrei meu cotovelo esquerdo em 30 pontos. Também quebrei meu ombro esquerdo e o pescoço. Fora isso, estou indo bem. Você precisa trabalhar constantemente o alongamento não apenas de ligamentos e músculos, mas de algo ainda mais importante: a fáscia. O nosso pior inimigo, se tivermos esse problema, é o sedentarismo. É preciso manter o corpo em movimento e alongar sempre. A próxima questão é o fenômeno da inotaxia inflamatória, quando o câncer se espalha para áreas inflamadas. Por exemplo, se você fuma, terá inflamação nos pulmões por conta dos danos, e o câncer tende a se estabelecer ali com mais facilidade. Logo mais vou falar de estratégias muito eficazes. Próximo ponto: alergias alimentares. Se você está comendo algo que irrita o cólon, seja glúten, amendoim ou soja, vai ter inflamação contínua. Trata-se do eixo intestino-cérebro.
O que acontece lá embaixo afeta aqui em cima, como é o caso dos grãos, principalmente o trigo. Curioso como se promove tanto o consumo de grãos integrais como algo saudável, e se diz para consumi-los mais, mas não se queremos evitar inflamação intestinal. Quando há intestino permeável ou sangramento nas gengivas, certos micróbios podem entrar na corrente sanguínea e causar muitos problemas. Uma das coisas que pode causar gengivite é uma deficiência grave de vitamina C. Muitas vezes, devido ao consumo excessivo de açúcar ou carboidratos, isso provoca a quebra do colágeno. Os micróbios estão lá para ajudar a formar essa camada de muco, criando uma barreira. Se esses micróbios faltam porque você tomou um antibiótico, ficamos sem essa proteção, ocorre um desequilíbrio entre bactérias boas e ruins e enfrentamos todo tipo de problema intestinal. O próximo fator envolve cortisol. Pessoas com níveis altos de cortisol apresentam muita inflamação por desenvolver algo chamado resistência ao cortisol. Quando há excesso de um determinado hormônio, de repente os receptores deixam de funcionar e obtemos o efeito oposto. O cortisol, em si, é anti-inflamatório, mas nesse caso só traz mais inflamação. Outro grande fator é consumir alimentos industrializados. Estou falando principalmente de açúcar, não apenas o açúcar comum, mas os adoçantes industriais artificiais. Também existe um açúcar oculto, que é amido modificado de milho, amido modificado de alimentos ou maltodextrina. Em média, uma pessoa consome mais de 22 quilos disso por ano. Esse tipo de substância eleva muito a glicemia e mantém a inflamação. Mencionei açúcar, amido e óleos de sementes, que são o pior dos piores. Esses óleos não fornecem energia de verdade. Se imaginarmos uma célula, esses óleos entram na membrana e afetam o funcionamento celular. É muito difícil removê-los do organismo. Se você parar de consumi-los, levará cerca de 1 ano e meio para que saiam completamente do sistema. Recomendo muito que faça isso. Em média, as pessoas consomem entre 19 e 30 litros deles a cada ano. Outra questão é ter excesso de gordura visceral, que é a gordura ao redor dos órgãos. Se você come muito açúcar, amido ou óleos de sementes, acaba desenvolvendo resistência à insulina. A insulina não entra na célula de gordura, então a gordura se acumula do lado de fora dela, ficando no fígado e ao redor dos órgãos. O próximo ponto. Doenças autoimunes são ainda mais comuns que doenças cardíacas e câncer. Normalmente, há certas células T, parte do sistema imunológico, que previnem esse tipo de problema. Se essas células deixam de funcionar, a pessoa pode desenvolver uma doença autoimune, resultando em um sistema imunológico hiperativo. Outro fator: isolados de proteína de soja, presentes em pós de proteína, carnes artificiais e até em algumas dietas. Muita gente o consome como fonte de proteína. Conheci pessoas que tomavam muito essa proteína e várias apresentavam inflamação no fígado. Ao removermos esse produto, a inflamação reduzia. Depois, há os campos eletromagnéticos, EMF. Se você fala muito ao celular assim, com ele encostado na cabeça, recebe uma grande dose de radiação eletromagnética no cérebro, o que pode causar inflamação. Pedi que alguém viesse à minha casa medir a radiação em todo o lugar. Na época, eu tinha palpitações e tentava todos os suplementos nutricionais, além de sofrer de insônia. Quando a pessoa chegou perto da área ao redor da minha cama, o medidor disparou. Atrás da cabeceira, dentro da parede, havia fios cruzados criando um campo magnético que se estendia por 2,4 metros. Eu literalmente dormia imerso num ímã. Assim que consertamos isso, todas as palpitações sumiram e voltei a dormir como um bebê. Outro ponto: certos medicamentos. Com certeza, muitos deles causam mais inflamação como efeito colateral, levando a outro problema que será tratado com outro remédio, e assim por diante. Conheço pessoas que tomam 15, 20 medicamentos diferentes, e posso garantir
que alguns efeitos colaterais de um medicamento estão sendo tratados com outro. O corpo fica numa grande confusão. Recomendo encontrar um bom médico para avaliar quais remédios você realmente precisa tomar e também para ajudá-lo a reduzir gradualmente alguns deles, talvez substituindo por remédios naturais. Próximo tópico: ferro em excesso. Ferro é altamente inflamatório, a ponto de causar cirrose no fígado apenas por haver muito ferro. Nunca tome ferro em suplemento. Se você doa sangue e se sente melhor, é sinal de que tem problema com ferro. Um antídoto é aumentar o consumo de cobre, que protege o ferro. Outro ponto: se você tem um mioma, fibroma, isso pode irradiar muita dor para as costas. Uma solução simples é aumentar a vitamina D para 30.000 UI por dia. Em seguida, uma I. Dica importante para o coração é: se você se exercita e fica muito ofegante rapidamente, verifique seu coração. Às vezes, esse é o único sintoma de problema cardíaco, se é que existe algum. Agora vamos falar de alguns remédios comuns que você pode incluir para esses problemas. Primeiro, doenças autoimunes. É preciso adicionar vitamina D3. Sempre que tomar vitamina D3, associe magnésio, zinco e K2 para ter menos efeitos colaterais e um funcionamento muito melhor. Se você sofre de doença autoimune, recomendo um probiótico de laticínios com a cepa Lactobacillus reuteri, também escrito L. reuteri. É um remédio incrível para muitas coisas. Deixarei o link abaixo. Se for autoimune no intestino, sugiro a dieta carnívora por alguns meses e depois reintroduzir algo como chucrute. Vá para uma dieta baixa em carboidrato, reduza açúcares, amidos e óleos de sementes. Outro ponto muito importante é o jejum intermitente. Eu faria 2 refeições ao dia. E se conseguir reduzir para apenas uma, melhor ainda. Isso vai diminuir automaticamente a gordura no fígado e ao redor dos órgãos, e lá se vai a inflamação. Também quero mencionar os ácidos graxos ômega 3. Óleo de fígado de bacalhau é o melhor. E claro, para qualquer inflamação, vitamina D é fundamental. Eu, pessoalmente, tomo de 40 a 50.000 UI de vitamina D todos os dias. E não se esqueça do sol. Ele fornece vitamina D de graça. Por fim, quero citar algo fascinante. Desenvolvi uma técnica que chamo de técnica do lado oposto. Se você tem dor em alguma parte do corpo, pode pressionar o lado oposto e eliminar a dor. É algo incrível e não se ensina na escola. Vou deixar alguns links abaixo para você conferir. Se tiver dor ou inflamação em qualquer lugar do corpo, talvez valha a pena tentar essa técnica também. Ficará surpreso. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.